Olá, esse é o Savingcast, o seu podcast da Saving Cloud. Confira a edição de hoje. Muito boa tarde para você. Nós seguimos juntos aqui por pelo menos uma hora nesse bate-papo que hoje é sobre como escalar seu ambiente cloud MongoDB com a Saving Cloud. Hoje nós vamos inclusive receber o especialista back-end Tech Guru Rafael de Pera. Ele vai trazer dicas e vai responder a dúvidas sobre problemas rotineiros para quem faz uso do banco de dados MongoDB e busca escalabilidade com alta performance e disponibilidade. Olha só, então, daqui a pouquinho então, a gente recebe o Rafael aqui para falar sobre isso. Ele vai responder perguntas, veja só, como as que eu vou falar agora. Qual a versão ideal do MongoDB para a minha aplicação? Tem algumas. Qual que será a ideal para a sua? Vamos perguntar também como acessar minha aplicação em um ambiente replicável de banco de dados MongoDB. Muito bom, então recebemos com muito prazer nessa tarde de terça-feira Rafael de Pera aqui com a gente. Boa tarde, Rafael, como vai? Olá, gente, boa tarde. Tudo bem aí, Marcos? Tudo jóia, mais uma vez aqui em um evento com a gente. Vamos falar um pouquinho mais sobre Mongo, né? A gente falou um pouquinho há um tempo atrás, acho que é um mês, mais ou menos, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre clusterização, né? Como que a gente pode fazer isso aí no nosso ambiente Mongo na nuvem, né? A gente começa então com o Rafael aqui com as nossas tradicionais perguntas. A nossa primeira pergunta de hoje, Rafael, é qual a versão ideal do MongoDB para minha aplicação? Essa é uma pergunta aí que o pessoal sempre faz, né? Qual versão devo usar? Eu sempre, em outros meetups, né, até comentei, mais importante é sempre estar atualizado, né? Inclusive o Mongo, na última versão 4, né, ele trouxe algumas funcionalidades que eram algumas dores das outras versões, né? Por exemplo, suporte à transação, né, que era um problema que a comunidade tinha, né, que traz, né, para o Mongo, para a empresa Mongo, né, que gerencia a ferramenta, né? Então eles liberaram isso, né? Fizeram uma feature para melhorar. Inclusive também tem outros tipos de conversão, né? Que também era uma dor, né? UID, questão também relacionada a campos de data hora. Tem também uma funcionalidade super legal da versão 4, que é você logar as queries lentas, né? Isso também era um pouco doloroso na primeira versão. E um ponto super interessante que até a gente vai mostrar hoje aqui na prática, que é o auto-clustering, né? É uma funcionalidade também que foi sancionada ali na versão 4. E aí agora eles estão trabalhando em outras melhorias, né? Inclusive na próxima versão 5, né? Eu vi que eles vão liberar, né, uma funcionalidade nativa para time series, né? Isso é muito interessante. Versionamento de APIs também, isso vai proporcionar que você suba a versão do seu banco de dados sem ter a necessidade de mexer na sua aplicação, então é um ponto super interessante. Live resharding também, eles vão liberar, é super interessante essa funcionalidade. Vamos falar um pouquinho sobre sharding, acho que vai ficar um pouquinho mais claro isso. E, enfim, alguns gráficos, né, que eles também vão liberar para ficar mais fácil para mexer com, assim, na verdade, uma funcionalidade, né, que chama MongoDB Charts, que é exatamente para você trabalhar com gráficos ali de forma nativa ali no Mongo, né? Então vai ser super interessante essas funcionalidades. Ainda tem alguns detalhes que eles não liberaram, mas a versão 5 vai ter essas novas funcionalidades também. Então sempre é importante analisar, né, ver o que a companhia está fazendo, né? Que é como se fosse uma aplicação, né? Assim como você também libera novas funcionalidades, né? Essas plataformas super importantes, né? Como banco de dados, também tem as suas evoluções, né? Então é sempre importante estar na última versão e principalmente, além das funcionalidades que eu comentei, tem a questão dos bugs, né? Eles sempre corrigem os bugs nas versões, principalmente na minor, né? Mas nas majors, situações mais complicadas que eram reclamadas, né, pela comunidade são resolvidas, né? O que é minor e major, tá? Quando você fala assim, estou na versão 4.4, né? O ponto 4 é a minor, né? Normalmente alterações que não são muito comprometedoras ali para a sua versão. E a major é o 4 ali, né? Antes do ponto, que é exatamente quando
quando muda para o 5 é porque muitas funcionalidades, né, novas funcionalidades foram agregadas ali ao pacote da solução Mongo, né? Então, é sempre importante estar sempre nas últimas versões. Bom, nós vamos então para mais uma pergunta aqui na nossa tarde de hoje, que é a seguinte: qual a diferença entre cluster e replicação de banco de dados e como pode me ajudar a escalar o meu MongoDB? Então, fala um pouquinho, você perguntou sobre replicação, cluster, né? Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que é replicação, comentei isso nos outros meetups, né? Mas é sempre importante voltar para entender o conceito, né? Então, basicamente, a replicação é você pegar os seus dados de um local, né, de um servidor e mandar para um outro, né? Então, o que seria isso, né? Tipo, é para gerar exatamente uma redundância, né? Como a gente fala, né? Os dados que estão por exemplo, no ativo aqui vão estar no passivo também, né? O ativo aqui é só para dizer que, tipo, é como se fosse minha main, né? É minha instância que a nossa aplicação está, de fato, ali acessando. Enquanto o passivo ali, ele pode ser usado para leitura, por exemplo, né? A gente usa muito esse conceito exatamente para disaster recovery, né? O que seria isso? Dado que a gente tem um problema com a nossa principal, né, com a main, a gente promove a passiva para a ativa, né? Então a gente consegue ter uma alta disponibilidade, né? Uma vez que a gente tem os dados, né, copiados, né, de um nó para o outro, né? Então eventualmente a gente tem 2 lugares, né, com os dados e eventualmente se acontecer algum tipo de problema eu consigo promover a outra máquina a main, né? Há um pattern muito usado também, né, o CQRS, que você pode usar também, né, para segregar as ações dentro da sua base de dados. Então, você pode ter um servidor para escrita e um para leitura, né? E isso a gente pode fazer via código mesmo. A gente fala assim, acessa para escrever nessa instância, para ler eu quero dessa instância. E como há uma cópia, uma sincronização, né, dos dados, então a gente consegue ter, não em real time mesmo, né? A gente está falando de milissegundos aqui, a replicação dos dados, né? Mas a gente consegue ter os dados eventualmente consistentes, né? O famoso pode estar lá, entendeu? Normalmente ele vai estar, né? Como que isso pode acontecer, tá? Quando eu for falo assim, quero copiar da instância A para B, eu tenho que ver qual que é minha regra de negócio, qual que é a minha necessidade, né? Então, a gente até coloca um termo, né, que é o Recovery Point Objective, né, porque, assim, o que eu quero, né, uma sincronia, zero downtime, né, então eu teria que fazer de forma assíncrona, né, desculpa, né, então tem que ser no quente, então entrou os dados, já persiste na outra instância, ou de forma assíncrona, que vai ter um pequeno delay, né, que é absolutamente normal, né, num sistema de mensageria, e os dados vão ser replicados, né? Mas isso aqui a gente está falando de coisa de milissegundos, sabe? Uma operação extremamente rápida, né? E aí por isso que tem o termo eventualmente consistente, né? Então seriam essas duas formas de você manter a redundância ali, a replicação dos dados, né? Então, como eu disse, tendo os dados nos dois nós, né? Nos dois servidores, a gente garante que, independentemente do que aconteça, né, com o principal, a gente vai ter uma máquina com os mesmos dados ali para poder colocar, né, promovê-la como a principal, né. E aí a gente tem meio que de graça, entre aspas, né, um backup, né, uma vez que você tem uma cópia dos seus dados que estão em produção, e também você pode usá-la, né, essa cópia, essa réplica, como um gerador de relatórios, né? Porque você não afeta a performance da sua aplicação, porque a máquina main está ofertando isso para a sua aplicação, e a réplica, no caso, ela vai ser só utilizada para geração de relatórios, para consultas, né? Então, existe uma infinidade de possibilidades com a replicação, tá? E aí a gente tem o que eu até comentei, né, que é o sharding, né? O que seria o sharding aqui, né? A gente tem vários servidores, né? E a gente pode haver replicação em cada um dos servidores. Então, a gente está passando desse cenário para um cenário onde há várias situações de replicação, né? O que isso vai nos auxiliar? No Mongo, isso é bem interessante, né? O que vai acontecer? A gente pode... a nossa escalabilidade horizontal, ela pode ser feita de uma maneira
muito tranquila, né? A gente pode ir colocando máquinas e replicando esses dados, né? Como é que essas informações podem ser divididas nesses shards aqui? A gente pode dividir por tabelas, a gente pode dividir várias tabelas, mas por algum campo específico. Então, o que acontece aqui? A gente consegue alocar corretamente ali, né, ou da melhor forma possível, os dados. É bem complicado, assim, do ponto de vista do jeito que eu estou falando, mas no final do dia, assim, não é tão complexo assim, né? Então, vamos supor que a máquina ali, né, ela esteja com a tabela pessoas, e aí a gente pode fazer um sharding, né, da nossa base de dados para que a gente salve outros dados numa tabela de endereço, por exemplo. Dessa forma, a gente consegue melhorar nossa performance, porque quando a gente vai buscar os dados, a gente está de forma dedicada acessando só o contexto onde é os dados que eu, de fato, eu preciso acessar, né? E aí, com a escalabilidade horizontal, porque você pode colocar em máquinas, você pode aumentar a memória, pode aumentar a CPU, e eventualmente o seu throughput, a sua resposta, né, de requisição vai ser muito mais rápida, né? E aí você garante também alta disponibilidade, né, uma vez que você também, nesse contexto, pode aplicar replicação, né? Pode ser que não há necessidade, mas você pode, de fato, ter a replicação, só que ela vai acontecer para cada shard, né? Então, você consegue ter, além da alta disponibilidade de uma replicação, né, de disaster recovery, relatórios, backup, você consegue, inclusive, né, nesse cenário, né, até melhorar a sua performance, né, escalar horizontalmente, né, deixar os dados de forma bem dedicadas ali, né, bem espalhados ali no seu cluster. E aí você pode ter servidores que são dedicados para escrita ou leitura, né, também. Então você consegue fazer aquilo que eu até comentei na replicação, que dado que você tem os dados na main ali, e também nas réplicas, você consegue eventualmente fazer uma segregação de operações, né, tanto de leitura quanto de escrita. E aí, por fim, a gente tem a clusterização. Eu coloquei do modo genérico aqui, porque bancos relacionais também é possível fazer isso, igual eu comentei lá com o meetup do MySQL. Então, basicamente, ele tem ativo e passivo igual aos outros, são máquinas separadas, né, que fazem as operações. Né, a gente consegue escalar horizontalmente, mas somente o servidor, porque a gente só vai ter um único storage. Isso num ambiente, vamos assim dizer, não vou falar SQL, mas, por exemplo, um Postgres seria basicamente dessa forma que a gente está vendo aqui. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o Mongo. Ele fornece uma ferramenta um pouco mais interessante, mas eu vou mostrar isso um pouco mais para frente, para não ficar muito confuso. Mas aqui nesse cenário a gente pode escalar os servidores, né, ter N servidores, né, para a nossa aplicação, só que o storage está em um único local, né? Obviamente aqui com a possibilidade da replicação também desse storage, né? Então, aqui a gente aumenta a escalabilidade de servidores, de máquinas servindo nossa aplicação, mas ele está acessando um único local. Esse local também pode ser replicado, né? Eu coloquei uma imagem aqui mais simples, mas ele pode funcionar dessa forma também. Basicamente é isso, assim, só para dar um overview geral, né? Para não ficar tão confuso, né? Como o que seria a replicação, clusterização e sharding, né? Que também é muito comum ouvir isso, principalmente quando a gente fala de Mongo. Vamos então para a terceira pergunta de hoje, que é: qual a melhor forma de obter com ele, né, o MongoDB, alta disponibilidade e replicação? Ah, legal. Eu acho que essa parte até a gente consegue entrar mais ali nos detalhes do Mongo, né? Inclusive de auto-clustering, né? Então, basicamente, o Mongo ele tem o mecanismo de replicação, né? E o conceito que ele chama aqui é réplica set, né? O que seria isso? Réplica set no Mongo, né? Basicamente é um conjunto de servidores, conjunto de nós ali, né? Que compõem, a gente pode dizer assim, uma unidade, né? Por exemplo, no qual ali a minha aplicação ela vai fazer a conexão. Então, dado um host, né, eu tenho um único host, eu tenho várias máquinas. Então, o réplica set é esse conjunto, né, de máquinas. Né? Então, a gente consegue replicar as informações dentro desse réplica set. Aí, pensando um pouquinho sobre o que foi falado, a gente tem aquele contexto de replicação também com clusterização, né? Se a gente parar para analisar. Mostrar um pouquinho da doc aqui, né?
Com a replicação, como eu disse, a gente tem a alta disponibilidade e a redundância. E o Mongo aqui, o que ele faz? Ele elege a primária, né? Ele vai estar até escrito ali como majoritária. Então, ela é a primária. E aí, todas as alterações, todas as transações realizadas, né, nessa réplica set, ele vai entrar na main e ele vai escrever no uplog. O uplog, ele é como se fosse, de forma esdrúxula, um banco de dados que vai marcando as alterações em cada coleção, né, dentro do MongoDB. E aí, o que ele faz? Ele consegue replicar através do uplog. Aí, para quem já mexeu com Kafka Connect ou Debizion, né, o Debizion é uma implementação de conectores, ele usa o uplog para exatamente pegar essas informações de uma coleção e propagar no tópico, né? Aqui, nesse caso, ele pega as informações do uplog e replica em máquinas secundárias, dentro do meu réplica set, né? O réplica set ele pode ter de 2 a N máquinas, né? Nesse cenário aqui, só para contextualizar a própria documentação mostra 2 secundárias e uma primária. Então, nós temos ali um ambiente de 3 nós, vamos assim dizer, né? Ou 3 máquinas dentro do meu réplica set. Então, toda transação que é executada dentro desse réplica set, ela entra na primária e é propagada para secundárias, assim, simples assim. E essa funcionalidade o Mongo dá de forma nativa, né? Como a gente até comentado na versão 4. E aí, ele até explica aqui, né, como é que eles se comunicam. Ele tem até uma checagem, um heartbeat, para ver se tá healthy as máquinas. E, cara, se tiver algum probleminha com a primária, nós temos aqui um mecanismo de réplica set, ele chama de árbitro, né? Avaliando que a máquina principal está com problema, ele já promove uma secundária primária. Então, assim, ele é bem resiliente em relação a qualquer tipo de problema dentro do nosso réplica set, né? Então, quando a gente está falando de várias máquinas, a gente está falando do ambiente replicável, né? E, eventualmente, a gente pode clusterizar todo esse ambiente, né? A gente tem várias máquinas, então a gente pode escalar esses caras de forma horizontal também. Mas, basicamente, é isso, cara. O Mongo, ele oferece toda esse portfólio de soluções que eu vou até falar um pouquinho depois, até demonstrar na plataforma, né, como funciona isso, né, como na prática e como ele replica essas informações. Vai ficar bem transparente. A gente vai acessar 3 nós, a gente vai escrever aí um nó, ele vai replicar as informações para os outros 2, basicamente, dando spoiler. Né? Maravilha. Rafael, nós vamos então para a próxima pergunta, que é a seguinte: como o NoSQL pode me auxiliar na escalabilidade do MongoDB? Pergunta, assim, acho que dá para responder de 2 formas, né? O NoSQL, do ponto de vista de modelagem, ele é mais, de certa forma, dedicado para operações que não requer muita referência ali, né? Muito relacionamento entre dados, né? Já que a gente está falando de um banco de dados que é de documento, que isso é salvo em BSON, né, ou binary JSON, né, vamos assim dizer. Então, ele não tem essa integridade referencial. Então, por esse motivo, para escalar a forma com que nós salvamos os dados, né, o Mongo oferta essa possibilidade de documento. Então, você não precisa ficar preocupado com, entre aspas, preocupado, né, mas com relacionamentos entre tabelas, constraints, né? Então, de certa forma, é mais fácil você escalar as formas como você salva os dados. E também a questão da infraestrutura, acho que a gente já comentou, né? O Mongo, ele fornece essa funcionalidade de réplica set e, junto com o auto-clustering, a gente consegue escalar o Mongo tanto do ponto de vista de infraestrutura como também de evolução de dados dentro do banco de dados, né? Eu acho que é isso, né? Não sei se eu respondi, mas acho que foi esse meu entendimento em relação à pergunta. Nós vamos então para a quinta pergunta de hoje, que é: o que é integridade relacional relacionada ao MongoDB e por que pode ser um problema para minha aplicação? Eu acredito que a integridade relacional seria, acho que, a referencial, né? Que eu até tinha comentado, né? Assim, basicamente, o Mongo, ele não fornece um mecanismo de
foreign key, né, de integridade referencial, né? Então, ele é um banco, como eu disse lá, salva informações em JSON binário, né, no formato de documentos. Você pode até, eventualmente, ter documentos que têm um ID de um outro documento, isso é possível, mas para linkar não é tão simples assim, né? Teria que usar o Aggregation Framework, né, que o próprio Mongo oferece, né, para poder fazer esse cruzamento das informações entre documentos. Eu não recomendo, porque isso pode tornar a consulta lenta, né? Uma vez que ele vai ter que cruzar as informações dos dois documentos, né? E se você tem documentos grandes ali ou um volume alto na consulta, né? Quando ele retorna os dados, ele vai ter que pegar duas coleções e vai ter que cruzar essas informações. Eu julgo que talvez o Mongo ali foi usado de maneira não muito correta, né? O ideal é sempre avaliar isso na hora que você vai conceber a aplicação. Se eu terei muitos relacionamentos, né? Então acredito que o MongoDB não é um banco adequado para a sua solução, né? Talvez um banco relacional ou outra abordagem de banco NoSQL. A gente segue, né, com as perguntas programáticas aqui, que a próxima já traz a seguinte questão: como acessar minha aplicação em um ambiente replicável de banco de dados? Sim, já até falei um pouquinho, né? Principalmente com o Mongo, eu vou focar bastante no Mongo. Você tem o Replica 7, ele vai ter um host ali, né? Então, um endereço aí que você vai poder acessar, e por baixo dos panos vai acontecer a mágica, entre aspas, né? A replicação. A Saving Cloud tem uma plataforma, né, com o Mongo Express ali, que é possível você analisar os dados, né, ver algumas informações. Então a gente segue com o Rafael para a nossa última pergunta de hoje, que é: quais ferramentas ou plugins podem auxiliar meu banco a obter a performance desejável? Legal. Cara, assim, eu sempre... Bom, vou falar um pouquinho sobre questões de performance, né? Então, eventualmente é sempre importante avaliar custo de queries, de consultas no banco de dados. Então, os plugins, o próprio banco de dados vai fornecer ali um planner, né, ou um analyzer para poder checar como que ele vai acessar os dados, né, com qual índice. Então, isso é bem importante. Acho que não há necessidade ali de entrar na questão de plugin nem nada. As situações, por exemplo, tem algumas ferramentas interessantes que eu já trabalhei, né, até para quem tem mais dinheiro, assim, por se dizer, né, tem o MongoDB Atlas, ele é um cloud hosted, né, e aí ele roda, você pode rodar ali o seu servidor, seja em qualquer cloud provider mais famoso, né, Amazon, Google Cloud, que eventualmente você vai até ter ali gráficos também de CPU, memória, e até algumas dicas, né, de adiciona um índice aqui, adiciona um índice lá. Isso pode te ajudar, só que é custoso, né, são plataformas caras, né. E aí a gente tem também na Saving Cloud, a gente tem uma solução bem legal, a gente consegue ver throughput, CPU, memória por nó. Só lembrando então que este evento é um oferecimento da TechGuru, a sua comunidade tech. Então, se você quer participar dos grupos MongoDB TechGuru, é muito importante que você já pega para você poder fazer parte dos grupos, e aí a gente divide conhecimento, conteúdo, tem tudo lá para você ficar bem informado e também poder compartilhar, né, sem fake news, aí, sem notícias falsas, enfim, coisas erradas para o pessoal. Então, acesse aí, você já pode participar, techguru.com.br, certinho? É isso então, gente, a gente volta aqui com o Rafael ao vivo para finalizar o nosso bate-papo de hoje. Gostaria de saber se o Rafael tem mais alguma coisa para complementar. É com você, Rafael. Não, só queria agradecer mesmo, né? Mais uma vez aí, né? Quarta participação, né? E qualquer coisa aí, estamos disponíveis para as próximas, e qualquer dúvida aí podem mandar para a gente aí, que a gente tenta responder da melhor forma. Tá certo, então, Rafael, obrigado mais uma vez pela sua participação e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima. Então é isso, gente. Muito obrigado a você que acompanhou até agora o nosso bate-papo. Então aproveite, siga a gente também nas redes sociais para não perder, né, esses conteúdos.
A gente tem sempre lá notificações para você poder assistir, para você poder compartilhar outras questões também, @savingcloud em todas as nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e eu te vejo num próximo evento. Até mais! E aí, gostou da edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite e conheça as nossas redes sociais, todas elas @savingcloud. E para mais conteúdos, acesse o nosso site savingcloud.com. Até a próxima!